Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Cash and Risk Management 2020, um webinar em parceria MetaCase e Accessor. Vamos começar dentro de momentos, eu vou só dar aqui umas pequenas indicações para que corra tudo como deve de ser. Portanto, o nosso evento vai durar cerca de 60 minutos, temos duas apresentações de 20 minutos e depois vamos ter uma sessão mais ou menos de 10 minutos de perguntas e respostas. As perguntas que quiserem colocar podem fazer na zona do chat que encontram à vossa direita, ou bate-papo, como aparecer. Podem colocar as questões que quiserem, nós vamos tentar responder às que conseguirmos. Com certeza, se cá não vamos ter a oportunidade de responder a todas, mas as que não conseguirmos responder ainda durante o evento, depois enviamos a resposta por e-mail. Se tiverem algum problema durante o webinar, deixarem de ver ou de ouvir como deve de ser, tem um botão que diz reconectar, que está no topo do ecrã. Portanto, se tiverem algum problema, façam reconectar, que em princípio ficará resolvido. No final do evento vamos enviar também um inquérito de satisfação, um bocadinho para ficarmos aqui com um feedback vosso acerca das apresentações e do webinar em si. E o webinar vai ser gravado, portanto, posteriormente vamos enviar por e-mail para que possam rever as apresentações e lá está, se posteriormente tiverem outras questões, podem sempre também colocá-las. A nossa agenda de hoje, temos então a primeira apresentação do Paulo Costa, da Accessor, que vai-nos falar um pouco sobre o papel do CFO na construção do novo normal e seguidamente, e fazendo aqui uma pequena introdução sobre um bocadinho aquilo que estamos a passar hoje em dia, não é? Desta questão toda do Covid, o Paulo vai-nos também fazer aqui um pequeno enquadramento. E seguidamente vamos ter então a apresentação da Alexandra Durão da MetaCase, a importância de um cash flow forecast fiável para uma gestão de fluxos financeiros mais otimizadas. E a seguir então temos a parte das perguntas e respostas, em que vamos tentar, como disse, responder àquilo que conseguimos. Da minha parte é tudo, vou passar então aqui a palavra ao Paulo. Paulo. Olá, muito bom dia. Obrigado, Manon. O meu nome é Paulo Costa, eu sou diretor da sucursal portuguesa da Accessor. Cabe-me a mim esta primeira apresentação deste nosso webinar em parceria com a MetaCase. O tema que escolhi para a minha apresentação está na ordem do dia e pretende explorar quais os requisitos e o que se espera de um CFO ou de um diretor financeiro nestes tempos de mudança, numa ótica de transformação do negócio das empresas e na construção daquilo que se chama um novo normal. Vamos, por isso, falar de transformação digital, de gestão de processos, monitorização de negócio, tratamento da informação, gestão do risco, enfim, temas que serão seguramente do vosso agrado. A globalização trouxe-nos oportunidades, mas também trouxe-nos ameaças. Nós vivemos numa economia global onde podemos vender o nosso produto em qualquer local, logicamente, obedecendo a naturais restrições de ordem política, religiosa, cultural ou até mesmo ambiental. A tecnologia vem nos permitir sair da nossa zona de conforto comercial e passarmos a ter uma presença global. Com este paradigma abre-se um imenso potencial de oportunidades. O nosso cliente pode estar em qualquer lado, assim como também o nosso fornecedor, mas também o nosso concorrente. As ameaças ao nosso negócio podem vir de onde menos se espera, sejam elas do ponto de vista comercial, económicas ou até de ordem pandémica. E foi isto que ao fim e ao cabo, acabou por acontecer. Eu vou lançar agora aqui uma pool, que para quem escolheu a versão portuguesa, portanto, é a pesquisa, que está na opção do vosso lado direito, com um gráfico de barras, e que esta pool tem uma pergunta e um conjunto depois de respostas de escolha múltipla, e a questão é: qual a principal preocupação do departamento financeiro da sua empresa neste momento? E, portanto, poderão responder a esta pool e escolher a pergunta que mais se enquadra de acordo com a vossa realidade, e já mais à frente divulgaremos aquilo que são os resultados e quais são as principais preocupações do departamento financeiro nas empresas. O contexto económico atual que esta pandemia nos trouxe reflete-se na economia e, portanto, tem um impacto expectável, portanto, na economia.
registra-se uma quebra de atividade, um impacto acentuado, principalmente nas pequenas e médias empresas. O FMI, em 15 de abril, projetou uma redução do PIB em Portugal em cerca de 8%, e mais recentemente, portanto, a Comissão Europeia projetou a 6 de maio uma redução de 6,8%, seguido depois de uma recuperação já em 2021 de 5,8%. E, portanto, esta crise económica veio trazer uma dificuldade às empresas, portanto, e uma crise financeira, com uma natural diminuição das vendas provocada pelo confinamento, que inevitavelmente provoca dificuldades de tesouraria, atrasos nos pagamentos e o inevitável incumprimento e os sinistros. E, portanto, o incumprimento provoca um caos na cadeia comercial de valor, bloqueando a economia, para além do pânico de não se poder vender o nosso produto, ainda vamos ter que enfrentar um perigo ainda maior, que é o de não conseguir cobrar pelo produto que já vendi e que possivelmente até já paguei ao meu fornecedor, ou já paguei a matéria-prima com o qual o produzi. De um dia para o outro, ninguém é de confiança. As seguradoras de crédito retiram as coberturas, baixando as linhas de crédito das empresas. As empresas que sempre cumpriram com os seus compromissos para connosco podem vir a incumprir num curto prazo, por se encontrarem, ao fim e ao cabo, em dificuldades sérias de tesouraria. Inevitavelmente, e face a toda esta situação de mercado, o atraso no pagamento de faturas e a sinistralidade já estão a aumentar de forma exponencial, provocando o pânico no mercado. Mas, como em todas as crises, há perdedores e ganhadores. Os setores de atividade mais afetados no contexto da pandemia são, inevitavelmente, as companhias aéreas, as agências de viagens e turismo, os transportes, o setor automóvel, o setor têxtil, o calçado, a restauração, construção e imobiliário. E no outro extremo do espectro, as telecomunicações, a grande distribuição, o consumo de produtos agroalimentares, os produtos de higiene, serviços médicos e farmacêuticos, estão efetivamente a beneficiar desta situação excepcional. Inevitavelmente, e face a toda esta situação de mercado, o atraso no pagamento de faturas em determinados setores e a sinistralidade começam a aumentar de forma exponencial. Mas, da mesma maneira que nem todos os setores são afetados de igual modo, também a recuperação não será igual. Portanto, a recuperação dos setores terá cenários e velocidades diferentes. E, portanto, as empresas tiveram que se adaptar, ao fim e ao cabo, ao novo paradigma comercial. As empresas mais atentas também viram, nesta crise, uma oportunidade para repensarem o seu modelo de negócio e de se adaptarem a um novo perfil de consumo e a um novo perfil na cadeia de fornecimento. Seja pela mudança do produto que fabricavam, agora mais orientada às necessidades atuais, seja pela conversão do tradicional ponto de venda para um canal de e-commerce, seja por terem simplesmente repensado e alterado o seu modelo de distribuição, que passou a contemplar e a integrar as entregas ao domicílio, seja pela adoção de métodos de pagamento digitais e contactless, ou ainda por terem integrado as suas estratégias de comunicação nos canais digitais e nas redes sociais. Os serviços financeiros sofreram também aqui uma aceleração nos processos de automação e de transformação digital durante esta pandemia. Portanto, assistimos nesta pandemia que as áreas que as empresas escolheram para acelerar a transformação digital e a automatização de processos são maioritariamente as dos serviços financeiros, porque havendo a sua capacidade de resposta a uma inevitável crise financeira e a um período de incerteza que se segue. Vamos aqui tentar ver o resultado da pool, o resultado da questão e, portanto, aquilo que é a principal preocupação dos departamentos financeiros das empresas hoje em dia, em primeiro lugar, é a gestão da liquidez, seguindo-se depois em simultâneo, portanto, segundo lugar, execo, as cobranças, o incumprimento e a gestão do risco de crédito. E, portanto, é exatamente os temas que vamos mais
focar e orientar talvez aqui a nossa apresentação, o nosso discurso, para ir de encontro aqui a estas preocupações. Obrigado pela vossa colaboração aqui nesta pool. E, portanto, vamos ter aqui um novo normal para o CFO, para os diretores financeiros nas empresas. De um dia para o outro, as empresas perceberam, sem aviso prévio, que tinham que adotar medidas imediatas para conseguir sobreviver na atual conjuntura. O CFO seguramente desenvolveu vários cenários, ou seja, o pior, o normal e o melhor. Uma das principais mudanças que o Covid-19 trouxe de forma definitiva às nossas empresas foi o facto de termos percebido como a tecnologia é essencial para que possamos continuar com o nosso trabalho e o nosso serviço aos clientes. Se existe um facto inquestionável relativamente a esta pandemia, é que mais cedo ou mais tarde nós vamos regressar gradualmente a uma nova normalidade, como sociedade, mas também como agentes da economia. Possivelmente alguns hábitos e comportamentos irão mudar, já mudaram, já estão a mudar nas nossas vidas, assim como nas nossas empresas. A adoção do teletrabalho, a generalização do uso de máscara de proteção facial, as reuniões remotas por videoconferência, são um exemplo claro desta nova realidade. Teremos forçosamente, no período pós-confinamento, que adotar cuidados adicionais nas nossas vidas para evitar um retorno e uma segunda vaga desta pandemia, mas também teremos que adotar nas nossas empresas cuidados excepcionais se quisermos, ao fim e ao cabo, sobreviver também. E é sobre o papel do CFO, no regresso a um novo normal, que vamos procurar falar hoje aqui. É muito importante que as empresas percebam que os dados que dispõem nos seus ERPs têm um enorme valor. Os dados internos das empresas é a fonte mais importante de informação que podem ter, pois refletem aquilo que são comportamentos reais e tendências atuais. No entanto, a maior parte das empresas não consegue tirar proveito destes dados porque não consegue convertê-los em informação para suportar as suas decisões. Para isso, necessitam de uma componente analítica para poder transformar dados em informação e a informação em decisões. Precisam também da componente de inteligência artificial para rapidamente poderem transformar esta informação em decisões seguras. Porque a informação é, ao fim e ao cabo, o petróleo do século XXI. Ter a tecnologia necessária para aceder à informação credível, modelizada para a minha realidade e atualizada em tempo real, será, sem dúvida, um dos principais ativos que uma empresa pode ter para aumentar a sua competitividade perante o mercado. E vamos aqui à grande pergunta: qual é o papel do CFO na construção deste novo normal? Rapidamente vou apresentar a Accessor como empresa, quem somos e o que fazemos. Nós somos uma multinacional especializada na gestão do risco de crédito, com operações na Europa e na América Latina. Somos também, desde 2012, agência de rating de âmbito europeu. Mas aquilo que fazemos e que nos trouxe aqui tem a ver com a gestão profissionalizada do risco de crédito. Por isso, nós desenvolvemos uma avançada solução cloud que utiliza a inteligência artificial para calibrar um modelo de risco próprio. E é isto que nos diferencia. O modelo de risco próprio vai proporcionar uma elevada capacidade preditiva. Vai possibilitar a antecipação, ao fim e ao cabo, de possíveis eventos negativos que possam ocorrer na minha carteira de cliente e gerir eficazmente todo o meu processo order to cash. E, portanto, falando aqui do impacto económico, nós conseguimos, no nosso parque de clientes, medir aquilo que está a ser o impacto na economia desta pandemia. E, portanto, isto é um conjunto de clientes nossos que contribuem com os seus dados, com a sua informação, para podermos tirar aqui conclusões deste impacto. E nós vemos que temos aqui grandes quebras de vendas a partir do mês de março, não é? Portanto, com especial incidência em abril e em maio. E, portanto, estas quebras de vendas e na dificuldade que as empresas têm
em cumprir com os seus compromissos, reflete-se também no impacto de cobranças. E, portanto, vemos que também as empresas, para além de estarem a vender menos, estão em dificuldade em cobrar. Portanto, estão a cobrar menos também as vendas que já tinham feito anteriormente. E, portanto, consequentemente, a dívida aumenta. Ou seja, temos aqui uma evolução da dívida notória, reflexo da contribuição dos nossos clientes. Mas como em qualquer outra crise, já se fala em possíveis cenários também de recuperação da economia, não é? Portanto, e utiliza-se também algumas letras do abecedário para descrever aquilo que é a possível cenário de recuperação. Fala-se muito num cenário em V, num cenário em U, num cenário em L, e, portanto, a única extrapolação ou comparação que podemos fazer aqui é que as anteriores crises pandémicas de vírus, de variantes do vírus da gripe, portanto, em 1918, 58 e 68, tiveram um impacto e uma recuperação económica num cenário em V. E, portanto, qual será o papel do CFO e o regresso a um novo normal? Ou será, como muito já se fala, do CVO, ou seja, o Chief Value Officer, alguém que adiciona valor à empresa? Para uma empresa emergir desta crise, o CFO desempenha um papel crucial para garantir a continuidade e a sustentabilidade da empresa sem riscos de retrocesso. O seu valor escondido dentro da sua tradicional bolha de atuação terá que forçosamente expandir-se, contribuindo com toda a sua experiência e conhecimento na geração de valor dentro da própria organização. E, portanto, o novo CFO há de ser alguém que é capaz de identificar oportunidades, portanto, nesta crise. Deve estar permanentemente focado em reduzir a exposição ao risco de crédito. Tem que estar atento, forçosamente, ao excessivo peso e dependência de alguns clientes e de alguns fornecedores. Tem que ser um elemento que alavanca a transformação digital da empresa, reforçar a cultura empresarial dentro da organização e contribuir com um pensamento disruptivo e incentivador na otimização de processos. Ao fim e ao cabo, a história da humanidade parece ensinar-nos que estas crises são inevitáveis e mais cedo ou mais tarde iremos sofrer com elas. Embora muitos destes incidentes sejam imprevisíveis, o mais importante é a forma como uma organização resolverá os seus problemas e como recuperará a sua posição no mercado. Olhando para as empresas que sobreviveram à última recessão, percebemos que a chave está em líderes e gestores competentes que se adaptam rapidamente a mudanças e que o passam de forma eficaz às suas pessoas, às pessoas da sua organização. E um desses líderes e gestores é seguramente o CFO. Ou o CVO, ou seja, o Chief Value Officer. O papel do CFO irá transformar-se forçosamente num Chief Value Officer. Ou seja, a ideia é que tarefas clássicas de CFO, como fechar as contas, publicar declarações anuais, ocuparão muito menos espaço na esfera de atuação dos diretores financeiros devido à transformação digital e à automatização deste tipo de processos. Essas tarefas serão substituídas por um foco no valor, em que agora o CVO aproveita a análise de dados, análises preditivas, partilha de experiências, modelização de algoritmos para criar mais foco na criação de valor dentro da organização. Será um agente da transformação dentro da empresa, será um líder tático com compreensão de mercado, um impulsionador da confiança, será forçosamente parte da digitalização do posto de trabalho. Vai seguramente contribuir na definição da estratégia de negócio da empresa com a sua visão. Será um agregador de interesses e um criador de valor, desafiando também os atuais modelos. E, portanto, num plano imediato, um regresso a um novo normal, o CFO forçosamente criou uma equipa de crise para poder responder rapidamente e poder enfrentar responsabilidades imediatas nos tópicos-chave. Seguramente que, em conjunto com a equipa de gestão da crise, avançou para um plano
a médio prazo, protegendo a tesouraria, reduzindo as despesas operacionais desnecessárias, discutindo e negociando com fornecedores e credores a possibilidade de dilatar pagamentos, otimizar as reservas de cash flow, acompanhando também a evolução do aging da dívida, definindo prioridades nas ações de cobrança para evitar atrasos e incumprimentos e determinar, ao fim e ao cabo, quando e quanto é que é impossível cobrar. A curto prazo, o CFO analisou o maior impacto na sua organização, preparou-se nesse sentido e, em conjunto com outros gestores, seguramente, adotou mentalidades transformadoras, mapeando os negócios, para colocarem as suas pessoas e a sua organização noutro patamar. E seguramente que foi capaz de se reinventar neste regresso a um novo normal, reavaliando políticas de risco, de modo a reforçar mecanismos de proteção do seu negócio. E nesta altura é de extrema importância que as empresas mitiguem a incerteza que lhes permita retomar a sua atividade em segurança. É de extrema importância que tenham elaborado um plano de prosperidade para voltar a esta nova normalidade. Analisaram seguramente o seu modelo de negócio, a organização do seu espaço de trabalho, a sua composição, a alocação das equipas, novas formas flexíveis de trabalhar, apostando na digitalização, para que de alguma maneira porem em segurança aquilo que é a saúde dos seus principais ativos, que é os seus colaboradores. E, portanto, neste novo normal, num regresso a um novo normal, o CFO deve pensar para além da crise atual e descobrir como tirar proveito desta nova realidade. E como? Identificando oportunidades no meio da crise. Também podemos ser competitivos com condições financeiras adequadas, não é? Para poder continuar a vender sem risco, promovendo a constante digitalização de processos e da organização, analisando a cadeia de fornecimento, implementar medidas que permitam aumentar a eficiência e a eficácia das suas operações e ter a informação necessária, credível e atualizada, para poder tomar decisões seguras. Porque as empresas precisam, para poder crescer, munir-se deste tipo de ferramentas. Portanto, ou seja, devem ter um painel de controle que lhes permita, a qualquer momento, saber a posição financeira da empresa para poder identificar ameaças à sua carteira, mas também oportunidades para fazer crescer o seu negócio. Para isso é necessário profissionalizar a gestão financeira da empresa. É necessário que exista um canal de comunicação adequado para a gestão das cobranças e de pagamentos. É necessário conhecer e controlar toda a sua carteira de clientes e não apenas aqueles que estão identificados como os mais críticos ou os de maior importância. Devem procurar também o financiamento adequado para as suas necessidades e planos estratégicos. Ao fim e ao cabo, explorar novas alternativas de financiamento, porque nos próximos tempos poderão ser essenciais para o crescimento da empresa. E para isso devem optar por diversificar as opções de financiamento junto de terceiros, que lhes permita adotar uma abordagem com maior prudência. Aceder a novas formas de financiamento vão proporcionar maior liquidez. E muito importante, não desistir de novos projetos empresariais viáveis, que apenas por carecerem de fontes alternativas de financiamento. As empresas têm que continuar a produzir, têm que continuar a vender, têm que continuar a progredir. E, portanto, devem ser definidos objetivos estratégicos, traçando planos de médio e longo prazo para eliminar o maior número de incertezas. É importante controlar os diferentes indicadores financeiros, com que as instituições financeiras e alguns fornecedores vão analisar a sua organização para tomar decisões financeiras com base no cumprimento desses índices. Calcular também as necessidades financeiras, tanto a curto, médio e longo prazo, e utilizar a tecnologia analítica para poder trabalhar os dados próprios e promover a aceleração para a transformação digital da empresa. E, portanto, como é que podemos mitigar o risco num período de tanta incerteza? Bem, o risco tem 3 pilares. Portanto, 3 pilares de
que é proteger, gerar valor e aumentar a competitividade. Como é que a gestão do risco pode afetar a minha atividade? Bem, desde logo, na impossibilidade de identificação de ameaças, obstáculos para alcançar objetivos e poder acompanhar o crescimento da empresa. E também na definição das minhas prioridades e dos meus segmentos, na eficiência na alocação de recursos, em tarefas que são manuais e repetitivas na minha organização, e na incapacidade em conseguir transformar, portanto, os dados em informação de suporte à decisão. Por isso, os principais desafios da gestão do risco prende-se muito com, por exemplo, gerir plafons da totalidade de uma carteira de devedores. Prende-se também com a nossa capacidade para poder eliminar falsos positivos e falsos negativos. Devemos também fugir, atualmente, dos tradicionais relatórios com informações públicas, porque não refletem a realidade. Elas estão desatualizadas, não são calibradas para mim. E, por exemplo, o relatório de informação ao dia de hoje reflete as contas de uma empresa de 2018. Estamos a meio de 2020. Também a possibilidade de incorporar o seguro de crédito em complementariedade a um modelo de risco próprio deve ser, em determinados setores, uma opção válida. Conseguir definir limites de crédito que conduzam ao crescimento da atividade comercial trará também grandes benefícios para a organização. Tipicamente, o limite de crédito para uma área de vendas, para uma área comercial, é um inimigo, é uma barreira. Não deve ser visto assim. Um limite de crédito deve ser visto como um aliado. Ou seja, eu posso explorar a minha carteira utilizando todo o crédito que tenho disponível para vender aos meus clientes. E, portanto, os limites de crédito, para isso, devem estar permanentemente atualizados, de preferência diariamente. O que acontece é que a maior parte das empresas olha para os limites de crédito, tipicamente uma vez por ano, e com base apenas nas contas financeiras das empresas. E, portanto, isso é depois uma realidade que está desfasada daquilo que são as necessidades do dia-a-dia. Porque o limite de crédito deve não apenas ser baseado nas contas financeiras, mas tem que conter variáveis estratégicas, não é? Por exemplo, a sazonalidade. Eu não posso ter um limite de crédito para vender a um determinado cliente o mesmo montante todos os meses, quando na realidade ele em apenas um trimestre faz 90% das compras do ano. E, portanto, deve estar integrado dinamicamente, portanto, no ERP da empresa, deve conter variáveis como o perfil de risco, também como o comportamento de pagamentos, portanto, dos meus clientes, e tem que acompanhar o negócio, portanto, como um aliado das vendas, não é? De forma transferente para a força comercial. Não pode ser um tabu dentro da empresa. E quais são as vantagens de ter um modelo de risco próprio, um modelo de risco à medida? Bem, as empresas tipicamente baseiam as suas decisões em informação pública, a maior parte das empresas, e gerem reativamente o seu risco de crédito. Ou seja, eu depois de ter um problema, vou tentar solucioná-lo e vou tentar minimizar o impacto que este problema causou na minha organização. E, portanto, isto é andar atrás do prejuízo. Ou seja, não é, de alguma maneira, ter uma capacidade preditiva portanto, uma postura proativa de gestão de risco de crédito. E depois o que acontece é que o custo de gerir o risco de crédito nas empresas não é facilmente quantificável. E, portanto, a maior parte das empresas, quando se apercebe daquilo que custa gerir o risco de crédito na sua organização, tem uma surpresa, porque os montantes podem ser muitíssimo elevados. A gestão do risco de crédito implica não apenas um alto custo económico e financeiro, através de atrasos nas condições de pagamento acordadas, nas faturas incobráveis, nos prémios que eu pago, portanto, aos seguros de crédito, os custos que eu tenho com a informação e as ineficiências, portanto, do meu departamento de cobranças, não é? Isto sempre convivendo tudo com uma pressão orçamental e de melhoria das margens muito forte, mas tem também custos não tão facilmente quantificáveis, elevados custos de gestão, não é? Portanto, ou seja, falta de automatismos nos processos de aprovação, monitorização e cobrança, o tempo que eu dedico a gerir o risco de crédito na totalidade da minha carteira de clientes, a gestão do seguro, não é? Portanto, ou seja,
a cedência do controle das minhas decisões de crédito a outros, ou como uma companhia de seguros, que é altamente influenciada pelos ciclos económicos também. A dificuldade em controlar carteiras de clientes vastas, não é? Portanto, eu saber tudo o que se passa ao dia com a totalidade de todos os meus clientes, de uma maneira que possa ter esse tipo de informação filtrada e trabalhada para que eu saiba o essencial para cada segmento de clientes. E, portanto, depois esta eterna incompatibilidade entre o aumento de vendas e o controle de risco de crédito, não é? Portanto, as vendas querem sempre vender mais e o controle de risco de crédito quer ter sempre o risco controlado, não é? E, portanto, nós para isso, no modelo de risco de crédito, calibramos 3 indicadores. E é com estes 3 indicadores que personalizamos aquilo que são as regras e políticas de crédito numa empresa e que incorporamos fontes de informação que permitam dar sugestões de decisão diária na gestão do risco de crédito. E estes 3 indicadores é um indicador de passado, portanto, onde o ICP, que é um índice de comportamento de pagamentos, que mede como é que um devedor se está a cumprir com o pagamento dos seus compromissos no tempo e na forma. E damos esta visão em 4 setores, não é? Para com a minha empresa, para com o meu setor, para com outros fornecedores e também com entidades públicas. E de acordo com uma escala que eu defini, eu consigo perceber ao dia como é que esta empresa está a comportar relativamente ao pagamento das suas faturas. Depois, um indicador de presente, o limite de crédito accessor, o LCA, em que eu me baseio não apenas naquilo que são a informação financeira, a estrutura financeira, mas também em outros fatores que são extremamente importantes para a construção deste limite de crédito de forma dinâmica. A relação comercial, o perfil de risco dessa empresa, a dívida não paga e os objetivos estratégicos. E, portanto, tenho estes indicadores a interagir dinamicamente entre eles. E com isso também construir um indicador de futuro. Portanto, o RIM, ou risco de incumprimento imediato. Ou seja, qual a probabilidade de uma empresa entrar em incumprimento ao dia de hoje, nesta fatura, no pagamento, num curto espaço de tempo. E, portanto, com este indicador eu consigo ter uma previsão de como é que essa empresa irá se comportar. E, portanto, isto vai-nos trazer uma alta capacidade preditiva. E esta capacidade preditiva, este gráfico é dinâmico e portanto, eu acredito que no dia de hoje ele já terá aqui percentuais diferentes. Isto porquê? Porque num modelo genérico, num modelo tradicional, onde eu baseio as minhas decisões apenas em informação pública, a minha capacidade preditiva é muito baixa. Eu estou a olhar para contas de 2018 e, portanto, eu estou a olhar para possíveis incidentes que, quando eles são reportados, portanto, seguramente eu já tenho um problema na minha empresa pela exposição que tenho com determinado cliente. Eu posso ter um conforto adicional quando uma seguradora de crédito, suportado por um seguro de crédito, porque incorpora também aqui a sinistralidade e, portanto, para além daquilo que são informações financeiras, eu tenho também aqui reportado aquilo que são possíveis incidentes com a seguradora de crédito ou com os seguros de crédito dessa empresa. Mas, normalmente, quando estes incidentes ocorrem, portanto, o mal já está generalizado. E, portanto, eu só vou ter verdadeira capacidade preditiva utilizando um modelo comercial, um modelo de risco próprio, não é? Portanto, um modelo de default. Portanto, incorporando aqui componentes como a inteligência artificial e o machine learning, portanto, integrando aqui várias fontes de informação, não apenas as públicas, mas também a comportamental própria e comportamental. Portanto, e com isto eu consigo um máximo de capacidade preditiva para poder gerir eficazmente o meu risco de crédito sem grandes surpresas. Estou quase no fim, estou um bocadinho aqui atrasado em termos de tempo, mas os meus últimos slides gostaria de falar, perder aqui algum tempo, nos benefícios de um modelo de risco próprio. Ou seja, uns % da IDC, junto das empresas portuguesas, diz que 24% dos quadros superiores destas empresas inquiridas neste estudo estão muito preocupados com a escassez de informação para suportar as suas decisões nos próximos tempos. Então, como é que vou fazer o meu negócio no cenário atual, mitigando o risco?
ou seja, mitigando o risco, aumentando a minha capacidade preditiva, apenas com a adoção de um modelo de risco próprio. Porque é necessário assegurar a qualidade dos dados nos meus sistemas. Com um modelo de risco próprio, a minha política de crédito está baseada em torno de indicadores próprios. Eu consigo estimar e antecipar perdas potenciais. Consigo ter uniformizado e otimizado os meus processos do order to cash, desde o momento da admissão, avaliação, monitorização, até à cobrança. Consigo ter uma automatização daquilo que são os relatórios e dos principais indicadores. Consigo identificar o comportamento dos devedores ao dia, com a informação incorporada diariamente. Consigo devolver informação e tarefas às minhas equipas. Consigo monitorizar a atividade operacional em tempo real. Manter apenas a informação pública relevante. Portanto, e não ser bombardeado com um spam de informação para toda a carteira de clientes, que depois eu não vou ter tempo de analisar. Portanto, identificar o risco de um cliente, independentemente da informação disponível para análise. Porque com a velocidade a que a situação atual está a evoluir, apenas com um modelo de risco próprio, com indicadores de risco personalizados e que integrem diariamente várias fontes de informação, será possível ter a assertividade necessária para tomar as corretas decisões de negócio e prosseguir com a minha atividade comercial. E, portanto, em jeito de conclusão, as empresas vão ter que passar a assumir mais risco se quiserem manter a sua posição em termos de mercado. A informação pública hoje não tem qualquer valor. Os instrumentos de mercado não responderão de acordo com as necessidades dos gestores. A tecnologia disponível permite transformar os dados que temos em informação, credível e atualizada, para a tomada de decisões seguras. Podemos também ser competitivos com as condições financeiras adequadas para continuar a vender sem risco. Hoje, mais do que nunca, é fundamental que as organizações adotem ferramentas que lhes proporcionem capacidade preditiva para antecipar possíveis eventos negativos, como sejam os atrasos, os incumprimentos e os incobráveis. Isto tudo através de informação credível, atualizada e modelizada para a minha realidade empresarial e de mercado, para permitir que eu possa assumir risco próprio com segurança, evitando ou minimizando perdas e garantindo a continuidade do negócio da minha empresa. Ter um modelo de risco suportado apenas num seguro de crédito é um erro estratégico, uma vez que é cada vez mais evidente que o seguro de crédito não pode substituir as boas práticas de gestão do risco de crédito nas empresas. Deve, sim, complementar essas boas práticas. O seguro de crédito deve funcionar como a última barreira para o incumprimento, uma espécie de rede de segurança para os trapezistas. Está lá, em última instância, apenas para o caso de poder ser necessário ser utilizada. Porque num ciclo económico desfavorável ou de grande incerteza, como o que estamos agora a viver, é de esperar que as companhias de seguro aumentem o valor das hipóteses e baixem as suas coberturas. E é neste momento, num momento destes, em que o cliente tem a necessidade de assumir risco próprio. E como a competitividade das empresas não se faz apenas pela qualidade do produto que vendem, pelo preço que o colocam no mercado, mas também pelas condições para o poderem vender, devem ter, por isso, as ferramentas de suporte necessárias para poder continuar a tomar decisões seguras. Decisões essas de crédito, decisões de vendas, decisões de continuidade de negócio. E é nesse aspecto que nós, na Accessor, podemos ajudar. Vou apenas passar agora um breve vídeo de 2 minutos e já volto. No mundo em mudança, as novas oportunidades surgem associadas à capacidade de se adaptar e ficar um passo à frente. As empresas precisam de soluções inovadoras para poder tomar as melhores decisões. No cenário global atual,
a gestão do risco de crédito assume um maior protagonismo no dia-a-dia das empresas. Todos os dias, milhões de transações comerciais são realizadas em todo o mundo, o que consiste num conhecimento valioso sobre comportamentos de pagamento. A Accessor aplica inteligência artificial a esta informação transacional, recorrendo a técnicas de machine learning nos seus modelos para prever o risco de crédito, permitindo obter 3 indicadores personalizados. Índice de comportamento de pagamentos, que permite conhecer a forma como os seus clientes se comportam face às obrigações. Risco de incumprimento imediato, que calcula a probabilidade de incumprimento no pagamento das suas faturas. E limite de crédito, que indica o valor máximo a conceder ao seu cliente em cada momento. A Accessor coloca estes indicadores à sua disposição na inovadora plataforma cloud Accessor 360, que lhe permite cobrir todo o seu processo Order to Cash. Solicite apreciações de crédito de forma ágil. Analisa automaticamente qualquer operação comercial. Controle 100% da sua carteira de clientes. Faça a gestão de todo o processo de cobranças e disponha de um avançado sistema de análise e painéis de controlo. Graças à plataforma Accessor 360, a sua empresa poderá reduzir os atrasos, aumentar as suas vendas e melhorar a sua eficiência. Tudo isto através da Accessor, empresa especializada na gestão do risco de crédito com mais de 20 anos de experiência, reconhecida enquanto agência de rating de âmbito europeu, com operações na Europa e América Latina. Accessor 360, uma solução avançada para que possa focar-se no que realmente importa, os seus clientes. Ok, muito bem, estou aqui de volta e em jeito de conclusão, partilho aqui os nossos contactos na Accessor e estamos ao vosso inteiro dispor para aquilo que considerem necessário para vos ajudar na gestão do vosso risco de crédito. Seguidamente passo a palavra à Alexandra Duran, da MetaCase. Nos vai falar aqui da importância de um cash flow forecast fiável para uma gestão de fluxos financeiros mais otimizada e, portanto, agradeço aqui a vossa presença. Estiquei-me um bocadinho no tempo, mas penso que mereceu a pena. Alexandra, portanto, a palavra agora é tua. Obrigado. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. O meu nome é Alexandra Duran, sou Consultant Manager da MetaCase e venho falar-vos então um pouco do tema que está muito em linha com o que o Paulo já falou e com um dos vossos temas mais pertinentes neste momento. Aproveitava só para fazer uma pequena ressalva, relembrar-vos que as questões do CHEP que as podem colocar a qualquer momento, frisar que estas questões são anónimas, portanto não há questão aqui, estejam tranquilos. Interessa-nos saber quais é que são as vossas questões para que depois no fim possamos responder, algumas pelo menos, porque também já não temos muito tempo. Dando então aqui início e fazendo uma breve explicação só de quem é que nós somos, a MetaCase, não me vou alongar muito. A MetaCase é uma empresa de consultoria e tecnologia especializada apenas nesta área, portanto, de gestão de cash flow, de gestão de fluxos financeiros e os processos associados. A MetaCase foi constituída em 2004 por um conjunto de consultores que sempre trabalhou nesta área, portanto, altamente especializados e com experiência um pouco por todo o mundo, não é? Desde Europa, Américas, temos experiência. E foi com esse know-how, com esse conhecimento, que desenhámos e concebemos a nossa plataforma financeira, que é a Target One. Target One é uma plataforma que é constituída por diversos componentes especializados que dão resposta aos vários processos dentro da área dos fluxos financeiros. Também é a única empresa no mercado
que oferece um outsourcing de infraestruturas para comunicações multibancárias, quer para empresas, quer para bancos. Mais recentemente também iniciámos o outsourcing para alguns clientes de reconciliações bancárias. Estaremos depois ao dispor também se quiserem explorar um bocadinho mais estas áreas, mas vamos nos então concentrar no tema de hoje. Cash Flow Forecast. Estivemos a falar de cobranças, de previsão, da dificuldade que temos. E é natural que num contexto com tantas alterações económicas e políticas, e que ainda para mais agora, com toda esta questão da pandemia que o Covid nos trouxe, que o Cash Flow Forecast seja de facto uma prioridade para os departamentos financeiros e para os CFOs. Mais recentemente, a partir de março, com a questão das moratórias, devido naturalmente à dificuldade que as empresas tiveram em fazer face aos seus pagamentos, pelas razões que também já ouvimos, quebras de vendas e todo o ciclo de espiral que isto provoca, vem a crescer a necessidade de ter uma visibilidade sobre a liquidez atual, em primeiro lugar. Temos que saber o que é que temos, com o que é que dispomos, mas também futura, não é? E garantir que temos, no fundo, os fundos disponíveis para fazer face às necessidades operacionais e de capital, que são chave, no fundo, para poder determinar o sucesso do negócio das empresas. É fundamental que a área financeira tenha ferramentas que permitam navegar, no fundo, com sucesso nestas envolventes turbulentas e ter informações fiáveis, precisas e em tempo útil para suportar as suas decisões de negócio. Se virmos aqui este gráfico ao lado que foi efetuado, foi um estudo efetuado no primeiro trimestre deste ano, vemos precisamente que 72% das empresas têm como principal preocupação a gestão de cash flow. Mas porquê que será? Porque na realidade ainda há muitas empresas que estão um pouco às escuras quanto à sua posição atual de liquidez e especialmente relativamente à sua liquidez futura. Mas, por outro lado, há efetivamente empresas que já fazem alguma gestão de liquidez, não é? Naturalmente. Mas também, e é curioso, não deixa de ser curioso, que num estudo efetuado pela McKinsey, neste estudo que vocês podem ver aqui no gráfico, 8 em 130 empresas que fizeram parte deste estudo, apenas 6%, no fundo, é que dizem que estão satisfeitas com o seu Cash Flow Forecast. E porquê que será? Porque tipicamente estes forecasts eram montados num cenário anual. Nós precisamos, de facto, para fazer face a estas mudanças de cenários constantes e cada vez mais rápidas, ter a capacidade de montar vários cenários para ter várias hipóteses de escolha para poder ir gerindo esta velocidade de mudança. Na realidade, nós precisamos de encurtar estes ciclos de revisão do forecast. Começarmos a pensar em torná-los, em vez de anuais, trimestrais ou mesmo mensais, de acordo com a atividade, naturalmente, para que o sistema vá calibrando. Um bocadinho precisamos de um novo sistema de navegação, como se fosse um GPS, que eu posso introduzir o destino para onde quero ir e o GPS dá-me as várias hipóteses alternativas. E depois, à medida que eu vou caminhando para o meu destino, posso ir calibrando, porque eu vou definindo novos objetivos. Vou sempre ajustando, mas estou sempre a acompanhar e tenho orientações para o fazer. Mas o que é isto do Cash Flow Forecasting? Muito simples, não é? À partida é só recolher todas as informações possíveis de entrada e de saída de fluxos das várias áreas. Parece simples, mas não é assim tão simples. Porquê? Porque não basta só recolher essas informações. Para começar, eu tenho que ter uma visibilidade daquilo que é a minha liquidez atual. Saber, conhecer muito bem os dados que tenho para poder estimar o futuro. Aliás, de acordo também com o estudo da McKinsey, apenas 50% das empresas admitiram que o seu Cash Flow Forecast era abaixo, peço desculpa, 80% accurate, preciso.
Quais é que são os desafios, no fundo, então, para obter um cash flow forecast fiável? Em primeiro lugar, diria que uma fraca visibilidade do cash flow atual. Porquê? Muitas empresas ainda recorrem às bancas eletrónicas dos vários bancos para simplesmente saber quais é que são os seus saldos e conhecer os seus movimentos. Isto é um trabalho moroso. Uma forte dependência do Excel também. O Excel é a melhor invenção a seguir à roda, como diz um cliente nosso. Estamos totalmente de acordo, mas tem os seus riscos. Porquê? Porque, no fundo, trabalhar com este tipo de ferramentas requer um elevado trabalho manual, que é moroso, por vezes até um bocadinho entediante, e muito propenso a erros. É curioso, mas de facto, um estudo da Journal Organization of End User Computing diz que 94% das folhas de Excel têm erros. Impressionante, não é? De facto, um pequeno erro de fórmula, não é? Pode provocar custos significativos quando nós estamos a ver dados agregados, não é? Cash flows agregados. É surpreendente. Por outro lado, há também um ponto muito, muito importante, que é o desconhecimento das diferentes áreas ou subsidiárias, depende da dimensão das empresas, naturalmente, do negócio, da importância de darem um forecast. Sem os processos e as soluções adequadas, as tesourarias acabam por ter que lidar com deadlines, com informação em falta, ter que corrigir erros que no fundo, acrescem aqui são um desafio também para se poder obter um cash flow forecast fiável. Por outra parte, também, estas mesmas áreas não reconhecem, não é, o valor de dar essa informação. Não veem que o esforço que têm que despender vale a pena o seu tempo. No fundo, se a tesouraria também não for capaz de retornar uma análise, um insight que lhes seja útil para a sua atividade. Por outro lado, também como outro desafio, temos também o facto de a informação estar dispersa. A informação dispersa em N sistemas, em N folhas de Excel, e muitas delas não estão preparadas para dar esta informação, porque não têm esse foco. Leva a um trabalho muito, muito entediante e moroso de recolha e consolidação de informação. Portanto, e a tudo isto acresce ainda a necessidade de irmos constantemente melhorando. O nosso Cash Flow Forecast é um GPS que tem que ir sendo atualizado com os mapas, não é? Tem que ir afinando, tem que ir ajustando. O que acaba por ser uma tarefa muito difícil se toda a base, já por si, para ir tirar inputs, já está desorganizada e dispersa em várias fontes de informação que ainda requerem que seja trabalhada. E, portanto, naturalmente, se eu tenho uma fraca qualidade na informação de input, não é? Naturalmente eu não posso esperar que os resultados sejam de grande qualidade. Vamos então fazer um teste rápido. Permitam-me só aqui tirar-vos uns segundos para vocês fazerem aqui um breve diagnóstico e vejam, pensem nas vossas empresas e vamos tentar responder a estas questões. E pensem, a recolha da informação e consolidação é automatizada? A informação que dispõe é fiável e up-to-date? Pode-se concentrar em analisar a informação em vez de a recolher, filtrar e rever? Consegue produzir facilmente reportes com a informação que a sua organização realmente precisa? Consegue fornecer aos diferentes stakeholders reportes fáceis de entender? Tem forma de monitorizar e gerir os processos de forecasting das outras áreas subsidiárias? É capaz de melhorar constantemente a precisão e qualidade das suas previsões? Se demoraram alguns segundos a responder a estas questões, é porque provavelmente está na hora de se concentrarem um bocadinho no vosso Cash Flow Forecast para controle da vossa liquidez atual e futura. Então, o que é que nós temos que fazer para termos um Cash Flow Forecast e o que é que temos que saber? Em primeiro lugar, que one size does not fit all. Ou seja, não há uma medida de sapato que sirva para todos. Nós temos casos, a MetaCase, como empresa de consultoria, já fez projetos de Cash Flow Forecast,
para diversas atividades. Uma delas, estou-me a lembrar, por exemplo, na área da distribuição, e se vocês até podem consultar no nosso site, se virem, nós até temos vários clientes na área da distribuição, mas se nós pegássemos no modelo de uma destas empresas e colocássemos no seu concorrente, não serviria. E não serviria porquê? Só alguns exemplos muito simples. As empresas têm sistemas diferentes, as empresas estão organizadas de formas diferentes, as empresas têm estratégias de financiamento diferentes, têm processos diferentes. Portanto, temos aqui um conjunto de variáveis que fazem com que não seja possível simplesmente pegar no modelo e encaixá-lo na empresa ao lado. Outro dos pontos que temos de ter presentes quando estamos a montar um forecast é keep it simple, simples, eficaz. É muito importante concentrar-nos naquilo que realmente nos interessa obter do cash flow forecast. Qual é que é o nosso objetivo? Qual é que é o propósito de montar um cash flow forecast? É ter uma redução na dívida, por exemplo? É ter visibilidade de curto prazo para otimizar a minha liquidez e o meu working capital? É identificar eventuais excedentes ou déficits de liquidez ao longo do tempo? Isto são alguns tipos de questões que vocês devem pensar quando estamos a montar um modelo de forecasting. É ainda importante definir o horizonte temporal, não é? O horizonte temporal e as rúbricas de reporte. E uma vez mais, pegando no ponto keep it simple, um horizonte temporal que nos traga valor acrescentado, que nos dê inputs realmente válidos e o conjunto de rúbricas que sejam aquelas relevantes. Não nos interessa ter um lençol de rúbricas se depois não conseguimos tirar os outputs que realmente nos trazem valor. Outro dos pontos muito importantes e que o Paulo até já referiu é realmente usar as informações que temos nos nossos sistemas, desde o ERP ao TMS, Treasury Management System, sistemas de vendas, POS, etc. Todos os sistemas que vocês tenham e que possam ser fonte de informação para um cash flow forecast. Essas informações podem entrar para o cash flow forecast devidamente tratadas, trabalhadas e transformarmos dados em informação. Outro ponto muito relevante é definir quais são os stakeholders, a quem é que eu tenho que reportar, quais as entidades que vão querer receber e vão ter interesse em receber informação do meu forecast e qual o nível de detalhe, com que visualização é que eu quero entregar, de forma que esta seja fácil de entender, que lhes traga valor. Para que tudo isto funcione, naturalmente é necessário definir processos. Para que todas as informações fluam de uma forma ágil e o mais automatizada possível. Por exemplo, em que momento é que, e há pouco falávamos de cobranças, é que o departamento de contas a receber tem que informar a tesouraria de que aquele cliente vai receber, ou deveria ser algo contínuo, evolutivo. Consigo articular aqui um processo com a área de pagamentos, por exemplo, para definir, de acordo com limites de crédito, condições, etc., quais os volumes, os montantes que têm disponíveis para pagamento, para que se possa definir por criticidade de fornecedores, etc., quais os valores a pagar em cada momento, arbitrar qual a conta que depois me convém mais pagar naquele momento face à minha liquidez. Todo este tipo de questões, não é, processuais são importantes para que depois todo o forecast flua de forma muito ágil. Naturalmente, outro ponto fundamental é em termos de informação de qualidade. A qualidade da informação não nos interessa ter ruído. Às vezes vamos buscar informações de faturas ou de situações que já estão em situação de contencioso. Provavelmente essas vão ter outro tipo de tratamento e, portanto, vamos expurgá-las para uma análise inicial. Depende agora do modelo que faça sentido, lá está, para cada um. E sempre termos como foco que o Cash Flow Forecast é sempre um processo de melhoria contínua. Ou seja, eu não posso estar à espera que monte um modelo e que fica fechado. Isso não é possível, não é? Falámos e temos visto que os negócios são dinâmicos. Temos imponderáveis, como agora o caso do Covid. Portanto, consigo criar cenários
consigo criar modelos em que consigo ajustar algumas variáveis para que me digam, ok, se eu tiver um impacto, por exemplo, de X% nas vendas, onde é que eu vou ter que ajustar? O que é que eu vou ter que renegociar? Sempre na perspectiva de testar, ajustar, para irmos fazendo uma melhoria contínua do meu processo de cash flow. Então, quais é que são as fontes de cash flows? Estamos a pôr aqui as fontes genéricas, habituais, não é? No fundo, toda a área de vendas, naturalmente. Se não vendermos, não temos negócio, mas também, se não tivermos fornecedores, não podemos montar um negócio. Toda a parte, naturalmente, de recursos humanos, as entidades financeiras, que nos financiam, que nos dão informação de todo o movimento que temos na conta, no cash, no fundo, que é isso que estamos a tentar estimar. Naturalmente, depois toda a área de contabilidade administrativa, impostos, taxas, coimas e, naturalmente, os acionistas também, com toda a parte de capital e dividendos. Estas, no fundo, são as fontes típicas para criar um cash flow forecast. Este gráfico que vos apresentamos aqui é um exemplo, é um exemplo genérico de um possível cash flow forecast. Portanto, o cash flow forecast pode ser montado de variedíssimas formas. Isto é só um exemplo, pode ser criado a partir de um business plan ou de um orçamento económico, mas naturalmente essa orientação e os seus vários cenários também têm que ser convertidos em dinheiro, não é? Portanto, temos que converter num orçamento de tesouraria, tipicamente feito uma vez por ano, lá está, algo que também temos que se calhar começar a considerar em rever e encurtar este ciclo, mas que só por si não chega para termos uma estimativa de liquidez. Porquê? Porque nós sabemos que o dia-a-dia é perfeitamente mutável, as empresas vão avançando e, portanto, eu tenho inputs internos que me permitem ir afinando estas previsões ao longo do tempo e consigo ir afinando com base nas informações que tenho das áreas das contas a pagar, das contas a receber, toda a parte de financiamentos, recursos humanos, impostos, etc., que por via de faturas, por via de telefonemas, contactos, eu consigo ir chegando a um ponto em que eu consigo ir afinando as minhas previsões, fazendo evoluir essa previsão, até que quando realmente o pagamento ou a cobrança ocorre, o meu desvio, a minha surpresa já quase não existe. Está mitigada. Vamos então olhar para 3 áreas. Naturalmente há mais áreas na área que contribuem para o forecasting. Vamos nos concentrar naquelas que consideramos serem as de maior relevância para o forecast. Começamos pela área de cobranças. É sempre o ponto mais crítico. Não conseguimos adivinhar quando é que o cliente vai pagar, não é? Pronto, isto também é um ponto importante. Porquê? Quando nós falamos em envolver as outras áreas no processo de forecasting, um dos pontos que é necessário salientar é que ninguém está à espera de termos 100% de certeza e de precisão nas nossas previsões, porque senão tínhamos uma bola de cristal, não é? O objetivo aqui é, de facto, que estas informações e estes processos possam estar alinhados de forma a que sejam o mais automáticos possíveis, que a informação esteja reunida e atualize a previsão em tempo real. Como é que nós conseguimos fazer isto? Se a informação que tipicamente está dispersa, os contactos, os dias de cobrança, as particularidades daquele cliente, os e-mails, quando é que o cliente paga, quando é que são os seus ciclos de pagamento, todo o histórico de interações, se tudo isso estiver reunido num único sistema, e eu conseguir ir gerindo a minha agenda de contactos, sabendo quais os vários meios de recebimento que aquele cliente costuma usar e consigo gerir, eu consigo ir seguindo e gerindo esses clientes. Eu consigo definir com esses clientes, inclusivamente, planos de pagamento e nesta fase, neste enquadramento em que estamos, poderá ser até para algumas empresas uma solução para mitigar os seus problemas de cobrança, mas esta informação tem que ir passando em tempo real para o meu forecast. E assim eu garanto que a minha previsão está sempre atualizada. E depois, no fim, naturalmente, quando o cliente finalmente paga, é fazer toda a atualização automática das contas correntes, porque a contabilidade
embora seja muito importante, acaba por ser sempre o final do processo. Portanto, vermos o processo da gestão da cobrança que vai alimentar o meu forecast, que seja input útil e determinante para a minha tesouraria, e também não descurar os processos que naturalmente têm que acontecer de contabilização. A outra área que também é um contributo fundamental para o meu cash flow forecast é toda a gestão de pagamentos. Gerir N meios de pagamento, sejam CEPAs, débitos diretos, pagamentos de referências multibanco, etc., num pool de clientes, de fornecedores, peço desculpa, dos mais diversos fornecedores, tem que ser enquadrado. Eu posso, inclusivamente, definir um forecast que vá, por exemplo, desde o meu planeamento ou desde as minhas ordens de compra, e que este planeamento das ordens de compra evolua com umas faturas que vão sendo emitidas, e que estas faturas emitidas sejam de imediato espelhadas, por exemplo, num calendário de pagamentos previsional, que me permita, por um lado, ter uma visibilidade para quem está a gerir o pagamento, quando é que esse pagamento deverá ser feito, por outro lado, para quem está a gerir a tesouraria e ter a liquidez, ter uma previsão de quando é que esses pagamentos terão que ser feitos, e assim, em conjunto, articulando as duas áreas, poder definir, ok, esta semana, por exemplo, eu vou ter liquidez para fazer face a estes pagamentos ou não. Se não tiver, como é que eu consigo arbitrar? E em conjunto, online, se quiserem, em real time, conseguir arbitrar por que conta é que eu quero pagar, se eu tenho capacidade, por exemplo, para fazer face a um pagamento urgente, e até situações de pagamentos em que muitas vezes nem sequer estão registados no ERP, não é? Portanto, sabemos perfeitamente que temos no dia-a-dia pagamentos que temos que fazer e que ainda não estão registados, mas que, mesmo com processos perfeitamente interligados, é possível registar esses pagamentos, enviar automaticamente as ordens para o banco, fazer uma aprovação centralizada para todos os bancos. Portanto, eu não tenho que entrar em cada uma das bancas eletrónicas e pôr as N passwords e códigos de acesso, fazê-lo tudo de uma forma centralizada, e uma vez que tenho o retorno do banco a informar que o pagamento vai ser processado, efetuar toda a atualização de contas correntes. Um processo deste género permite-me não só melhorar e gerir de uma forma, antecipar, no fundo, toda a gestão de pagamentos, mas também otimizar o processo no seu todo, como também com a conclusão da sua contabilização nas contas correntes. O outro processo que gostaria de falar convosco tem a ver com o processo da área de financiamento de contratos. Sabemos que os indicadores oficiais indicam que tem havido um número bastante elevado de adesões a moratórias. As empresas, de facto, estão a passar, nomeadamente as PMEs, por dificuldades, e, portanto, toda a gestão dos seus contratos financeiros assume aqui um papel também determinante. Para isso, é preciso ter atenção que, e muitas vezes, também já agora, permitam-me, a maior parte das vezes estes contratos são geridos nas famosas folhas de Excel, com todos os temas que já vos tive a oportunidade de referir, de riscos de cálculo, de fórmulas, etc. O teu ponto aqui é, nós devemos de facto ter capacidade de registar no sistema todo o cadastro do contrato, aquilo que eu negociei com o banco efetivamente, e que eu tenha um espelho de todas as condições financeiras negociadas, sejam leasing, sejam mútuos, papéis comerciais, e que esse sistema me permita gerar os cash flows previsionais, tendo em atenção que serão sempre os dados de mercado, portanto, taxas de referência e taxas de câmbio, sempre atualizados, para que a minha liquidez esteja sempre atualizada. Eu consigo gerar todos os cash flows previstos até ao término do contrato e, portanto, eu consigo ter uma previsão, uma visibilidade de quando é que é expectável eu ter que liquidar, seja uma amortização, um juro, um reembolso, o que for. A questão das moratórias é um ponto que agora está também na ordem do dia, porque vem introduzir aqui uma disrupção nestes contratos. Vai introduzir aqui um período, um interregno, que, de acordo com o tipo de moratórias a que cada uma das empresas aderiu, poderá ser apenas uma moratória de capital ou de capital e juros. E, portanto,
não nos podemos esquecer aqui que, na maior parte dos casos, as entidades financeiras estão a capitalizar os juros, quando há também moratória de juros, e, portanto, há aqui um acréscimo de dívida, maior ou menor, naturalmente, em função dos montantes que estão envolvidos, e que é um ponto que também deverá ser acautelado, porque, no fundo, vai afetar toda a minha previsão, porque esta estrutura do financiamento que eu tinha negociado vai ser toda revista, porque vai ter aqui um interregno, mas depois vai ter que ser projetado para o futuro com estas novas regras e, como sabem, a questão das moratórias neste momento já está prorrogada até março e também há bancos que já estão a propor moratórias próprias, portanto, sem ser ao abrigo do decreto-lei, e, portanto, há que, de facto, conseguir introduzir no contrato, porque temos toda a visibilidade, todo o espelho do que é o contrato financeiro, e que estes fluxos, não é, que estas previsões de imediato fiquem espelhadas na minha tesouraria, no meu forecast. Para fechar também, uma vez mais, o processo de gestão destes contratos, eu tenho que ter aqui a capacidade de reporte para ter visibilidade de quais é que são os plafons que eu tenho disponíveis a qualquer momento, ter a possibilidade de ver e poder articular se fará sentido ou não fazer, por exemplo, uma renegociação, uma reestruturação da dívida e provavelmente encurtar, alterar o meu processo de financiamento para que consiga mais facilmente e face à minha estimativa de liquidez, ver quais é que seriam então as condições que eu conseguiria fazer face e que lá está, criar os vários cenários. Uma vez mais, para fechar também todo o processo, é fundamental que no final, e uma vez que as operações estejam devidamente confirmadas, estas possam ser contabilizadas automaticamente e no final do mês, pronto, fazer os processos contabilísticos normais de fecho, de reclassificação da dívida, de especialização, etc. No fundo, podemos resumir, se quiserem, nesta pirâmide, toda a envolvente dos fluxos financeiros e que contribuem para um cash flow forecast. Não falámos de todos, como é evidente, mas daqueles que nos pareceram aqueles que serem os mais determinantes nesta área. Então, e que soluções é que nós temos? Portanto, temos de ter consciência que temos que conhecer a nossa operação de cada área, não é? Temos que conhecer muito bem os fluxos financeiros das empresas, envolver as áreas das empresas que trazem valor, que têm as informações necessárias para que eu consiga construir um cash flow forecast e devolver-lhes, dar-lhes retorno sobre as informações que nos deram, e recorrendo a sistemas que permitam, naturalmente, atualizar o cash flow forecast em tempo real, que seja seguro, ágil, flexível e naturalmente, user-friendly. E para terminar, porque já nos alongámos aqui um pouco no tempo, quais é que são os benefícios de ter um cash flow forecast? Portanto, em primeiro lugar, é reduzir as surpresas, não é? Portanto, estamos numa altura em que as surpresas são constantes, aquelas que nós não conseguimos dominar. Portanto, um cash flow forecast permite-nos ter uma posição de tesouraria mais fiável, no final do dia, ter uma posição que é aquela que é mais segura, a curto e médio e longo prazo também. Conseguir eliminar estas surpresas evitam que possamos cair no risco de tomar decisões mal suportadas. Por outro lado, permite-nos ganhar, save money, não é? Permite-nos poupar dinheiro. Porquê? Porque as previsões, sendo elas precisas, fiáveis e automatizadas, podem fornecer insights importantes para cash flows futuros. Traduzem-se num melhor planeamento de liquidez e evitam eventualmente até excessivos financiamentos e com todos os custos que têm associados e também minimizam custos de oportunidade por não fazer investimentos. Outro ponto também muito importante, outro benefício é poupar tempo, não é? Time is money. E de facto aqui os sistemas têm um papel determinante, porque toda a automatização permite reduzir a quantidade de input manual, e falávamos há pouco, desde a obtenção de extratos bancários, extratos até de TPAs para atividades que têm, por exemplo, pontos de venda, das mais variadas entidades financeiras e também internamente toda a informação que temos nos sistemas ERPs e outros sistemas de suporte internos, sejam eles POS ou outros sistemas de gestão. Outro ponto importante é ganhar controle.
não é? Eu consigo ganhar controle porque fico a conhecer melhor a organização. Identifico as oportunidades, conhecendo bem os fluxos de entrada e de saída da empresa, eu vou ficar mais habilitado e com mais facilidade de reação, mais tempo de reação para possíveis questões de liquidez e assim conseguir gerir melhor os meus riscos. Consigo antecipar cenários hipotéticos e ver qual o seu impacto na liquidez. Neste sentido, ter um sistema que me permite ganhar este controle. Outro ponto fundamental é que a área financeira, e reforçando um pouco aquilo que o Paulo já tinha dito, é de facto um parceiro estratégico do negócio, não é? Porque com o Cash Flow Forecast, esta ferramenta permite ainda mais dar informação em tempo real e de suporte à decisão mais rápida e que, além do mais, posso tomar decisões mais atrevidas, mais bold, porque estas decisões são mais suportadas, não é? Eu tenho na base um conjunto de informações que me chegou devidamente trabalhada, automatizada e, portanto, que está triada. E, finalmente, ganhar paz de espírito, não é? Que é algo que os tesoureiros, que a área financeira também precisa. Porquê? Porque o acréscimo da visibilidade dos cash flows futuros tem o benefício de trazer paz de espírito aos tesoureiros e aos CFOs a quem reportam. Porque se traduz, como já vimos, em reduzir as surpresas, portanto, se eu não tenho surpresas, ajuda a que esteja mais preparado e a assegurar a liquidez prevista em qualquer circunstância. Com os processos de previsão automatizados e suportados em sistemas, eu posso evitar decisões mal informadas, com base em informações que muitas vezes estavam desatualizadas, incompletas, imprecisas, e, portanto, eu consigo evitar tudo isto. E, portanto, eu consigo evitar perder o sono. Agradeço a todos a vossa presença e vou passar então aqui à Telma para ver que questões é que vocês nos colocaram e esperamos que tenha sido do vosso agrado. Bom dia. Obrigada, Alexandra. Ao longo do webinar tivemos aqui algumas questões que foram colocadas e que vamos dar resposta agora. Aproveito para comentar que vamos partilhar também aqui o inquérito de satisfação que eu vou partilhar agora mesmo e que já devem conseguir ver do lado direito do ecrã. Portanto, enquanto vamos responder aqui às perguntas que foram colocadas, agradecemos também o vosso feedback no inquérito de satisfação, que é mesmo muito, muito rápido e que não vos tomará mais do que 2 minutos, na medida em que para a organização é muito importante ter o feedback de quem assistiu. Em relação às questões, vou colocar pela ordem que nos foram colocadas a nós. Portanto, a primeira questão é referente à apresentação que foi feita pelo Paulo e tivemos uma pessoa que estava a assistir que nos colocou a seguinte questão: qual é a origem dos dados que a Accessor utiliza? Paulo. Ok, muito bem. A Accessor é produtora de informação em todos os territórios onde está presente e nos países onde não tem representação física é parceiro dos produtores locais de informação. Ou seja, nós conseguimos atualmente integrar a informação pública relevante em mais de 50 países em todo o mundo. Isto quer dizer que a informação pública integrada na nossa plataforma, em países onde estamos presentes, como Portugal, Espanha, etc., é recolhida e tratada diariamente pela Accessor. No entanto, como mostrei na minha apresentação, para a calibração dos indicadores de risco, utilizamos não apenas e somente a informação pública disponível, mas também a informação própria transacional e ainda a informação comportamental do mercado, portanto, da nossa base de dados ATLAX, que é a base de dados de experiências, a maior base de dados de experiências de pagamento do mercado. Estas fontes de dados estão representadas em cerca de 200 variáveis que alimentam este nosso modelo estatístico, que depois, através da inteligência artificial na componente Machine Learning, calibram diariamente os indicadores de risco próprios, não é? Especificamente para a empresa que os consulta, de acordo com as suas regras e políticas de concessão de crédito, e que se relaciona, ou pretende relacionar, com aquela empresa que está a consultar. Portanto, penso ter respondido aqui à questão. Sim,
Sim, acho que sim. Temos mais uma questão, Paulo, ainda no seguimento da apresentação. Temos uma pessoa que pergunta se podemos esclarecer melhor a interação entre a solução Accessor e os seguros de crédito. Ok, muito bem, sim. Ora bem, o objetivo principal do seguro de crédito não deve ser indemnizar na sequência do incumprimento, mas sim providenciar às empresas o apoio que precisam para evitá-lo desde o início. Nós não nos podemos esquecer que uma seguradora de crédito também é uma empresa que também avalia e também mitiga a sua própria exposição ao risco. E este impacto, né, que estamos a sofrer na economia também provocou um impacto nas seguradoras, com o aumento da sua exposição ao risco. Né? Portanto, ou seja, num cenário de incerteza e de insegurança, as seguradoras reagem, tornando-se mais restritivas na concessão de novas linhas de crédito e também aplicando cortes significativos nos plafons de crédito atuais em diversos setores de atividade, uns mais penalizados que outros. E, portanto, as empresas suportadas apenas num seguro de crédito ou na figura no seguro de crédito e que tinham colocado nas mãos da seguradora as suas decisões de negócio, estão a ter um impacto significativo na sua exposição ao risco, porque estão a assistir de um dia para o outro a reduções significativas ou na sua totalidade de plafons atribuídos pelas seguradoras em determinados setores de mercado, o que inviabiliza a sua capacidade para poder continuar a fazer negócio, a tomar decisões, sem terem que assumir risco próprio. Bem, a Accessor, face ao seguro de crédito, traz uma capacidade preditiva adicional à capacidade analítica da seguradora, que, influenciada pelo ciclo económico ou pelas dificuldades de determinado setor, penaliza as empresas por estes fatores generalistas. E, portanto, a Accessor permite assim às empresas, através do nosso modelo, poderem assumir risco próprio, com um nível de assertividade muito elevado, mas também ajudar adicionalmente a toda a gestão administrativa das apólices junto das seguradoras, através de uma conexão direta entre a seguradora e a nossa plataforma, o que vai permitir automatizar os processos de comunicação e os processos de reporting, portanto, eliminando aqui uma série de processos manuais que estão sujeitos a um fator erro e um fator esquecimento. Obrigada, Paulo. Temos mais duas questões e já são referentes à segunda apresentação que foi feita pela Alexandra. Entretanto, se tiverem mais alguma questão, ainda podem colocar e nós vamos dar aqui a resposta então à terceira, que consiste no seguinte: como é que posso receber as informações dos extratos bancários sem ter que ir à banca eletrónica? Muito bem. Em Portugal, desde finais dos anos 80, 90, começou a ser criado o conceito de canal multibancário. E com isto, o que é que aconteceu? Na realidade, os bancos põem à disposição um conjunto de serviços esses que podem ser desde disponibilização de extratos bancários, envio de ordens de pagamento, de débitos diretos, etc., que permitem às empresas ou através de um regime de outsourcing ou com uma solução especializada, receber de forma automatizada nos seus sistemas todas estas informações e enviar de forma diária, muito assídua, durante o dia. E, portanto, permitem esta conectividade direta aos bancos e assim facilitar todo o processo de recolha desta informação que é determinante para o forecast. Obrigada, Alexandra. Então, a nossa última questão. Como é que consigo um cash flow forecast fidedigno e o mais real possível quando existem imprevisíveis, como é o caso das cobranças? Pronto, a área das cobranças é sempre a mais difícil de prever nas empresas, tipicamente, não é? Naturalmente que, e volto a frisar, ninguém está à espera de conseguir uma previsão 100% certa. Não era uma previsão, era uma certeza e tínhamos éramos aqui um bocadinho a maia, não é? Tentar adivinhar. Não, mas o que é possível, de facto, é criar processos de transferência, de flow, de informação e também de gestão que permitem ir provendo as entidades, neste caso a tesouraria, não é? Como
como como receptor de informação da área de cobranças, de toda a evolução de todo o estado da previsão. Ou seja, desde o momento em que eu tenho o registro do cliente, uma fatura, por exemplo, eu consigo estimar, com base em informações de acordo com o comportamento do cliente, conforme já falámos aqui também, datas habituais de pagamento, consigo determinar quais é que seriam as datas expectáveis e depois, com todo o seguimento de todo o histórico de contactos que tenho com o cliente, eu consigo ir afinando esta data prevista, consigo ir guardando essa informação. Essa informação faz com que as minhas previsões vão sendo atualizadas e eu tenho um histórico de todas as versões que foram criadas e com base nessa informação eu consigo ter uma base de informação, uma base de dados que me permite começar a determinar tendências de comportamento, no fundo, desse cliente e com isso alimentar e ir afinando o meu forecast para que cada vez seja o mais fiável e mais preciso possível. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Paulo. Foram estas as 4 questões que nos foram colocadas. Conseguimos responder a todas e obrigado pela vossa presença e pelo tempo que estiveram connosco. Muito obrigado, até à próxima. Obrigada.